De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a púrpura senil é considerada a doença de pele mais comum na faixa dos 65 ou mais em nosso país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra doutora Marta Maluz. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, Abiane, boa tarde. Boa tarde. Gostou do nosso cenário de Natal? Lindo, maravilhoso. Gostoso, maravilhoso, né? É, lindo. Ai, é muito bom. Doutora, quando eu comecei a ler sobre o assunto, na hora já lembrei de tudo que a gente sempre conversa aqui, sobre as quedas e tal, os cuidados. O que é a púrpura senil? Então, vamos lá. É uma doença de pele benigna, né? Não é uma doença grave, não significa que o paciente vai ter sangramentos espontâneos, né? A púrpura senil é nada mais do que uma fragilidade capilar, né, dos nossos vasos sanguíneos, dos tecidos da nossa pele, né? São várias camadas de pele, então essas camadas se tornam mais frágeis e por traumas mínimos, né, o sangue pode extravasar e aí começam a formar essas manchas roxas, né? Mas é algo extremamente comum, né? Principalmente, né, nos mais idosos ainda, pessoas de pele mais clara, né? Mas graças a Deus não é uma condição de saúde muito grave. Mas é possível a gente confundir a púrpura senil com alguma outra coisa? Sim, é possível. A gente tem que ficar atento que, assim, a púrpura senil, então, como é uma fragilidade da pele, qualquer trauma pequeno pode machucar, fica uma mancha roxa, né? Fica avermelhada, arroxeada, depois vai mudando de tonalidade até sumir. Tá. A gente tem que tomar cuidado que existem outras condições médicas que cursam também com lesões de pele, outras manchas às vezes até mais graves. A grande questão é que na púrpura senil, as manchas acontecem principalmente braços, mãos, né, regiões mais expostas ao sol. E são manchas que dali a alguns dias, semanas, elas podem desaparecer, às vezes deixa uma manchinha, mas não passam disso. Não vêm acompanhadas de febre, dor abdominal, sangramento de nariz, não vêm acompanhadas de outros sintomas. São apenas manchas na pele. Manchas na pele. A gente até tem umas fotos que foram passando aqui, eu queria pedir para vocês colocarem de novo, só para a gente ver aqui de novo as fotos que tem nas mãos, que a gente colocou. Ah, tá. São esse tipo de mancha, Essas isso, doutora? manchas mais arroxeadas, né, aí no dorso da mão. Braços também é muito comum de ter. E idosos mais frágeis e mais dependentes de terceiros para cuidado. Então, por exemplo, o idoso que a gente precisa segurar para ir para uma cadeira de banho, que a gente precisa virar na cama para se trocar. Enfim, são idosos que têm muito mais chance de ter essas lesões de pele. E assim fica bem mais visível, né? Parece um hematoma Parece mesmo, um né? hematoma, isso. Mas são manchas menores, né? Elas têm poucos centímetros. São manchas benignas, né? O que a gente tem que tomar cuidado, é um alerta, né? Idoso que é muito dependente de terceiros para o autocuidado, claro, ele pode aparecer com vários roxos por qualquer motivo. Mas quando essas manchas roxas se tornam muito frequentes, aí vindo associada com dor ou alterações de comportamento no idoso, a gente não pode esquecer de negligência de cuidado. Então, a gente tem que ficar atento para os idosos dependentes, né? Os independentes, às vezes, é um trauma que nem percebeu. Sentou de um mau jeito, carregou uma sacola no braço, pode vir a mancha logo depois. Isso acontece porque a pele fica muito mais sensível, mais fininha? Sim, também. A gente envelhece, a nossa pele muda, né? Tem uma tendência a ter uma pele mais ressecada, menos hidratada. Isso também favorece aos pequenos machucados, né? E aí, a estrutura da pele, ela muda, se torna mais frágil, mais frouxa, né? Pode-se assim dizer. E aí facilita, então, que tenham esses pequenos traumas e esses sangramentos na nossa pele. E, por exemplo, quando a gente tem idosos acamados em casa, que a pele está mais fininha ainda, doutora, é possível também a gente ver em outros lugares, até nas pernas, por exemplo? Pode acontecer. Nas pernas, principalmente regiões próximas à protuberância óssea, são regiões que têm maior atrito, maior impacto, não são regiões que podem ter, sim, essas lesões. Porque às vezes vai ajudar para dar banho. O banho, né? Um curativo, uma troca de fralda, precisa sentar numa cadeira de rodas, sentar numa cadeira de banho, posicionar no leito, e aí pode aparecer aí alguns traumas. O que? Ele desaparece? Ele desaparece. Demora uns tempos, umas semanas às vezes, mas acaba desaparecendo. Pode às vezes deixar uma tonalidade um pouco mais escurecida, mas ele desaparece.
Boa. E o que a gente pode fazer para evitar, doutora? Vamos lá. Bom, a gente tem que se cuidar desde sempre, né? Então, buscar um bom envelhecimento da pele, a gente tem que ter desde a juventude. Então, filtro solar sempre. Né? O filtro solar, além de proteger de lesões por raios UV, também previne, também favorece um bom envelhecimento da pele. E a gente viu na mãozinha ali, na primeira mãozinha, muitas manchinhas e pintinhas na mão, né? Exatamente. Porque é do sol. Porque vem. São regiões mais expostas ao sol. Às vezes fala, mas eu não trabalho debaixo de sol. Mas você pode dirigir, a gente anda na rua e nossos braços, as mãos, o colo, tá sempre exposto ao sol. Então, a gente precisa de filtro solar sempre. Agora, ainda mais no verão. Ainda mais agora. Precisa muito. A gente precisa ter uma boa hidratação da pele, então tem que usar hidratante. A gente precisa beber água, importantíssimo. E a gente tem que ter os cuidados de banho. Então, não pode ser banho muito quente, porque tira a oleosidade natural da pele. Banhos demorados. A gente também não precisa ficar esfregando toda hora, não é mesmo? A gente, claro, vai tirar ali alguma sujidade, né, com uma bucha, o sabão, mas no restante do corpo a gente limpou, não precisa ficar esfregando. Pra machucar a pele. Pra machucar a pele, e às vezes no calor as pessoas tomam mais de um banho por dia, não tem por que ficar se esfregando mais de uma vez por dia. E nem passar muito sabonete, né? Nem exagerar no sabonete, exatamente. Tem que ficar limpo, certo? Mas nada de esfregar demais, que isso também traumatiza a pele. E se a gente pensar nessas coisas dos cuidados, os tombos também podem ajudar com que isso aconteça mais vezes, né? Pode. Olha, a quedas é sempre, né, um grande marco na vida do idoso. Então, a gente está acostumado a imaginar que a queda é a pessoa realmente cair no chão. Mas, às vezes, a pessoa, quando vai sentar na cadeira, ela meio que se joga, isso já é uma queda. Certo? E numa pequena queda dessa, a gente pode ter, sim, alguma lesão de pele, a gente pode bater no móvel, em algum objeto e pode acabar se machucando. E existe alguma complicação nisso, doutora? Olha, da púrpura senil, no caso, não, né? São as manchas de pele. Claro, pode ter dor no local, às vezes, se for associada a um trauma, mas ela em si não traz complicação. E aí, quando a gente tá com esse roxinho, o bom é proteger. Então, sair no sol, é bom estar de blusa. O que mais a gente pode ficar? Roupas com proteção UV. Tem que usar o filtro solar, né? Mesmo ali, principalmente na região que a pele está manchada. Então, são cuidados básicos, de fácil acesso, né? Não é nada muito elaborado, que todo mundo pode fazer ou pode fazer pelo idoso, né? E que traz resultado. A gente tem que lembrar que existem outras doenças com o nome de púrpura também, que são diferentes de púrpura senil. Tem umas até que dão nas crianças, não é? Eu também estava olhando isso. Tem algumas doenças que acontecem mais em crianças. E, como eu falei, essa é uma púrpura por fragilidade capilar, fragilidade da pele. Não prediz risco nem hemorragias. Agora, existem outras doenças autoimunes, né, que é um espectro de doença completamente diferente, que também cursam com essas manchas de pele. Mas aí começam em pessoas com idade mais jovem e estão associadas a outros sintomas, né? Então, como são doenças autoimunes, por exemplo, pode ter fenômenos trombóticos, pode ter febre, sangramentos espontâneos. Então, assim, são quadros que não são só aquela mancha de pele no braço que apareceu do nada. Né? São doenças que vêm com outros comemorativos. Isso também acontece quando a pessoa, de repente, está muito no soro também, doutora, e de demorar para sarar ou não? Aí seriam hematomas diferentes? São hematomas diferentes, são lesões diferentes. Essa do soro aqui é trauma mecânico mesmo, isso são diferentes. Geralmente, por exemplo, púrpura trombocitopênica, trombótica ou idiopática, enfim, são doenças que a gente tem alteração plaquetária, às vezes pode ter alteração na função da coagulação, então são doenças bem diferentes da púrpura senil, que é uma doença benigna, né? Claro, a gente precisa cuidar, mas ela é benigna. Lembrando que a gente pode fazer o hidratante, sempre se hidratar. Sempre que a gente tem uma pessoa assim em casa, a gente mesmo, né? Já desde agora, sempre fazer essa coisa de hidratar, porque vai saindo colágeno, né? Vai perdendo o colágeno da pele, né? Isso. E aí, esse é uma boa dica pra gente ter. A hidratação, o filtro solar, né? E você falou em colágeno, é importante a gente lembrar que o colágeno é uma proteína.
Então, eu preciso ter uma boa ingesta de proteína para eu também ter um bom envelhecimento da pele. Claro, existem diversos tratamentos dermatológicos hoje em dia, né? Mas a boa alimentação também faz parte disso. Boa. Agora, o que eu gostei que você falou no comecinho da entrevista, que eu acho que é bom a gente recapitular, é que quando a gente está vendo, né, de repente, esses roxinhos no braço e não sara, e ele sempre está ali, é bom a gente ficar atento. Sim. Principalmente se os nossos pais, os nossos avós ficam com alguém ou se estão em algum lugar, não é, Sim, doutora? a gente tem que lembrar de negligência de cuidados, maus tratos. Então, essas lesões geralmente aparecem como pegadas de mão, né? Então, você consegue olhar a lesão e imaginar que aquilo foi segurar, né? Um segurar mais firme. Claro, às vezes se o idoso está caindo, a gente vai lá e segura com força para não deixá-lo cair. Agora, se é uma lesão constante, o idoso reclama, ou o idoso muda de comportamento perto de um cuidador ou de um familiar específico, quando tem algo que não vai bem, a gente encontra essas manchas de pele, a gente precisa lembrar de maus tratos. Lembrando dessas manchas, quando a gente vê, precisa ir ao médico. Vale a pena, né? A gente sempre tem que ter o acompanhamento regular. E, claro, o médico, ele avalia, assim, as manchas de pele. A gente sempre, né? Eu sempre pergunto, existe alguma mancha de pele estranha? Uma que apareceu ou uma que não cicatriza nunca? Porque ali eu posso encontrar uma púrpura senil, mas, às vezes, a gente pode encontrar outras lesões de pele, né? Pode encontrar tumor de pele, enfim, outras doenças. Então, apareceu uma mancha estranha, mostra para o médico, sabe? Ou, às vezes, o que eu sempre falo, fotografa a lesão, porque, às vezes, no dia da consulta, a lesão já foi embora. Já foi embora. Então, hoje em dia, a gente tem celulares disponíveis, né? Então, eu sempre falo, fotografa a lesão para eu poder ver depois. Boa. Né? Que aí ajuda e a gente consegue ter um cuidado integral, né? Com certeza, porque às vezes a gente acha que não é nada, né? E por exato. mais que seja algo benigno, que bom. Sim, mas a gente às vezes pode se assustar ou não, então tira uma foto, vai olhando, vai ao médico, Exatamente. se cuide, né? E fique atento com as pessoas que a gente ama. Acho que toda vez que a doutora Marta vem aqui, a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que se cuidar, porque todos nós vamos envelhecer se a gente tiver sorte. Exatamente. Então a gente vai envelhecer, né? Se a gente tiver saúde também, isso é uma fase muito bonita da vida, que é uma fase da experiência, que a gente tem que ter muito respeito com as pessoas mais velhas e cuidado, né? Porque se a gente vê manchas, dores, né? Se a casa de repente tem muita escada, se a gente não pode ter muito tapete, pode escorregar, não é? Então, Perfeito. A gente precisa se adaptar ao envelhecimento, né? E quanto mais a gente tem autonomia e independência, mais qualidade de vida a gente tem e melhor a gente vive. Com certeza. Um beijo pra você. Obrigada, Obrigada viu? a você. A gente vai se ver só ano que vem agora? Janeiro, ano que Então, vem. feliz ano novo. Feliz ano novo, Feliz Natal. Que Deus abençoe. Obrigada Amém, por nós esse ano, todos. viu? Obrigada a você. Você de casa, aproveita, segue a doutora na internet, @Malu e Saúde, tá tudo junto aí. O número do consultório é o 12 3125 7710. Beijo.